Graça e paz, pessoal. Bom dia! Bom dia ou boa tarde, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, ou boa noite, né? Estamos aqui, terceiro dia de devocional. Eu tô feliz, você tá feliz? Graças a Deus por isso. Mais um dia que o Senhor vai falar ao nosso coração e vai nos moldar, nos aperfeiçoar um pouquinho mais. Tá preparada? Eu espero que sim. Vem cá, você está acompanhando diariamente? Ou você já viu? Se você começou a acompanhar agora, volta um pouquinho, assista outros dias também e não perca nenhum devocional a partir daqui, porque Deus tem sempre uma excelente palavra para nos aperfeiçoar. Bom, tá vendo minha localização aqui, né? Tô dentro do carro. Nós não estávamos em casa ontem. Então, e hoje, né, também, e nós estamos a caminho, estamos aqui num compromisso, e eu aproveitei para poder falar com vocês rapidinho. Bora para a leitura? Estamos aí fazendo devocional em Mateus. Deixa eu explicar, caso não tenha ficado subentendido. Eu até coloquei aqui na arte de cima da página do YouTube, eu coloquei a Bíblia e eu, para nós justamente entendermos que o título que está aí, Mateus, né? Eu quis colocar bem explicadinho o Evangelho segundo Mateus, porque o Evangelho é de Jesus, certo? O Evangelho de Jesus segundo Mateus e eu. Mas esse e eu não é que eu estou dando os meus pitacos. Não se trata disso. Não se trata o Evangelho de Jesus sob os olhos de Mateus e sob os meus olhos. Não, gente. O que eu quis dizer, e deixando bem explicado, é justamente a Bíblia e eu. Ou seja, qual é a minha resposta? Sou eu diante do que é ensinado através das Escrituras, tá bom? Então, como eu me coloco, como eu me comporto diante do que é ensinado, certo? Então, o Evangelho de Jesus segundo Mateus e eu como eu respondo? Como você responde a esses ensinamentos, ao Evangelho aqui bem explanado pra gente? Tá bom? Então, pelo amor de Deus, não confundam as coisas e tenham sempre essa consciência. Quando você entrar aqui no nosso devocional, tenha essa consciência. Opa, agora é esse texto bíblico e eu, sabe? É o que ele vai falar ao meu coração e como eu vou responder a ele. Fechou? Bem explicadinho para você? Espero que sim. Você vai me ver, às vezes, olhando aqui para um lado para o outro, porque a gente está na rua, né? Não dá para vacilar. Inclusive, deixa eu trancar o carro que não estava trancado. Vamos lá. Leitura em Mateus 2. Ontem nós concluímos, né? Mateus 1. Vamos iniciar aí. Mateus 2, a partir do verso 1. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda a Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. Vamos lá. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho.
E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito, e lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Gente, vamos sempre fazer as leituras, mesmo que nós tenhamos um propósito de focar em determinados pedaços do texto, é muito importante que a gente faça essa leitura completa, porque é um momento da gente conhecer verdadeiramente as escrituras. Eu não quero privar você de ouvir os escritos, entende? E de analisar o que está escrito verdadeiramente, colocando aí o contexto, alinhando tudo, para que a gente possa verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. Às vezes a gente quer ter um comportamento de só, como se fosse uma pescaria, sabe? A gente só quer pegar ali, escolher o que a gente quer. E, na verdade, a palavra, ela precisa vir aos nossos ouvidos. Quando a Bíblia mesmo já alerta sobre o Espírito, por exemplo, quando Jesus fala com os discípulos, né? Que o Espírito os faria lembrar tudo o que ele ensinou, ou seja, é algo que já veio ao conhecimento deles, da palavra de Deus, através de Jesus. Então, o Espírito Santo os faria lembrar, na ausência de Jesus, né, em corpo ali, o Espírito os faria lembrar tudo que Jesus havia ensinado a eles. Então, como é que a gente, diariamente, a gente precisa lembrar da palavra de Deus, a gente precisa dessa ferramenta. É como se fossem ferramentas, como não? São ferramentas, né, os ensinamentos bíblicos são ferramentas para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Então, em um único dia, eu posso precisar de várias ferramentas. Uma ferramenta, tá? Usando como exemplo, que eu vou fazer comida, não é a mesma ferramenta que eu vou usar para limpar a casa, não é a mesma ferramenta que eu vou usar para escrever um livro, não é a mesma... Enfim, cada ação precisa de algo específico que vai nos habilitar para aquela ação. Assim é a palavra de Deus para nós. Ela é todo conjunto de ferramentas, é a nossa grande caixa de ferramentas, sabe? De modo geral, que para cada etapa do nosso dia, a gente vai precisar, entende? De uma que ela nos fornece para que a gente possa ser bem-sucedido. Então, vamos ler todo o texto, ok? Agora, o que nós precisamos entender com a leitura de hoje, ou pelo menos alguns pedaços, é que, gente, quem nós temos sido, que pessoa nós temos sido e quem tem sido essas pessoas que também nos cercam e fazem parte da nossa vida aí diária. Herodes, de acordo com a leitura aqui, a gente vê que é o nascimento de Jesus. O comportamento de Herodes foi interessante da gente parar para entender, sabe? Quais características desse comportamento dele, de repente, nós temos, ou quais características nós precisamos analisar em outras pessoas também, para que a gente possa agir com sabedoria e não cair nas ciladas que pessoas com esse comportamento provocam e tendem a nos fazer cair. Quando os magos, os sábios, vêm até... Eu falei reis porque eu vou explicar isso para você, né? Quando os sábios vêm até Jerusalém para poder falar com Herodes, falar, olha, onde é que está o menino que nasceu? Primeiro ponto que a gente precisa observar no nascimento de Jesus, nesse episódio aqui, é que Jesus já tinha nascido. Certo? Quando eles chegaram até Herodes, Jesus já tinha nascido. Olha, nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Onde é que está o menino? Por que é importante você entender essa informação? Porque é importante a gente perceber que já tinha passado o momento do nascimento, ou seja, o tempo já está correndo aqui. Quando eles chegam em Jerusalém, eles falam, onde é que está o menino? A gente viu a estrela e a gente veio adorá-lo, né? E aí, o rei dos judeus. E aí, Herodes já... Olha, Herodes inseguro, né, governando ali, conhecido por ser um governante autoritário, enfim, de difícil lida, né? Herodes já recebe aquela notícia e
primeiro ponto que eu quero tratar com você, que na verdade é o ponto principal que eu quero tratar, é que Herodes, ao receber essa notícia, aquilo não cai bem para ele, mas não é o que ele demonstra, né? Quando ele esconde os verdadeiros sentimentos ali, a verdadeira intenção, quando ele escuta, ele chama os sacerdotes e os escribas, ou seja, aqueles que tinham total conhecimento sobre as profecias, né, sobre tudo que vinha falando, sobre tudo que Deus vinha alertando, eles estudavam. E aí, quando ele chama eles, ele fala assim, onde é que ele tinha que nascer? Onde é que ele vai estar, segundo as escrituras? E aí esses homens trazem a informação para ele e dizem, olha, ele vai nascer em Belém. Quando Herodes escuta, tem a informação completa, ele encaminha os sábios para Belém e ele diz, outra característica, é característica de pessoas manipuladoras. E aí é que eu quero que você observe. Observe você e observe pessoas ao seu redor, né? Para você tomar cuidado e agir com sabedoria no relacionamento com essas pessoas. Ele diz, vão até Belém e diligentemente procurem. Primeiro que ele chama os sábios e ele pergunta, a Bíblia fala diligentemente, ou seja, com muito detalhe ou com muita precisão, quando é que vocês viram essa estrela? Ou seja, ele queria saber quando foi, há quanto tempo o rei nasceu. Quando é que ele vai tomar o meu trono? Sabe? Foi aquele temor. Quanto tempo faz que vocês viram a estrela? Eles informaram para ele quanto tempo fazia. E aí ele disse, vão então até Belém e perguntem lá diligentemente. E vejam direitinho e depois me tragam essa informação para que eu possa adorá-lo também, mesmo essa não sendo a intenção de Herodes. Então, uma outra característica para você observar é a distorção da realidade que Herodes causa aí. Herodes, primeiramente, ele isola a informação com esses sábios. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele traz os sábios em particular. Quando ele recebe a informação dos sacerdotes e dos escribas, que ele haveria de nascer em Belém, ele chama os sábios em particular, ou seja, ele cria ali, né, uma proteção, só ele e a informação, isolando as vítimas da manipulação dele. Então, criando esse isolamento, ele quer para ele aquela informação, sabe? Ele diz, vão até lá e tragam para mim a notícia, tragam para mim essa informação, para que eu também vá e o adore. Ele trouxe esses magos ali em particular, numa conversa sozinho, e manda-os trazer a informação também apenas para ele. Quando, na verdade, quando a gente vai ver o relato do nascimento de Jesus em Lucas, Lucas diz o seguinte, que no dia do nascimento, existem alguns pastores em um campo próximo ali de Belém, e aí quando o anjo vai até esses pastores, eles ficam com medo quando eles veem o anjo, e o anjo anuncia, não fiquem com medo. O que eu venho trazer para vocês é uma notícia de muita alegria. E aí o anjo comunica que é para todos. O anjo já deixa muito claro, olha, é aberta essa informação, nasceu o rei, nasceu o Salvador. Aí eles vão, ficam felizes, vêm procurar, porque os anjos falam, né, olha, o anjo fala, porque depois aparecem outros anjos e louvam ali, né, glória a Deus nas alturas, paz entre os homens. E aí eles vão, o anjo fala para eles, o sinal para vocês é que ele está envolto de um tecido numa manjedoura. E aí eles vão procurar onde é que está o menino que nasceu, se deparam com Jesus exatamente como eles tinham dito, e ali eles começam a falar para todos tudo o que eles ouviram dos anjos. Então, eu até, né, fazendo a leitura, essa cabeça pensando, o início ali do ministério de pregação dos pastores, né? Porque ali eles já começam a anunciar tudo que eles tinham recebido do anjo e todas as informações, e eles se maravilham. Então, já Herodes não. O medo de perder o poder, né, faz com que ele trame ali rapidamente um plano, isolando essa informação e se apropriando dela para usar como ele bem quisesse. Os magos vão até Belém, se deparam com Jesus
E aí, gente, eu quero explicar também, não são 3, não é essa a referência que o texto dá. Você leu aqui comigo, não tem em nenhum momento falando os 3 reis magos. Não tem que eram 13, não tem que eram reis. Diz aqui apenas que eram alguns sábios ou alguns magos. Por que que o pessoal pensa, de repente, que possam ter sido reis? Por causa dos presentes, né, que eram presentes ali valiosos. Então, e traz também aí alguns estudiosos identificam um simbolismo nesses presentes, que no caso era ouro, né? Então era realeza, ou seja, a linhagem de Davi, digamos assim, representando Jesus como rei. O outro era incenso, então traz aí o simbolismo da divindade de Jesus. E o outro era mirra, e traz o simbolismo da humanidade de Jesus. Certo? A terceira característica que eu queria ressaltar aqui do comportamento de Herodes é o poder, é a ganância, é a busca pelo poder ou a perpetuação no poder, custe o que custar. Gente, isso é tão perigoso e eu vejo tanto isso cercando a nossa vida, cercando o nosso coração, sabe? Hoje, sinônimo de poder pra gente, inclusive, também é dinheiro, né? Na verdade, sempre foi. Riqueza, traz esse poder de compra, e não só de compra de coisas, mas de compra de relações, de compra de pessoas, de compra de, enfim, de identidade até, né? A pessoa meio que se apropria de uma identidade que não é para ela, que não é dela, que distorce, inclusive, a identidade que Cristo quer nos dar apenas pelo poder, pela ganância. Então, e tem outro ditado que diz, olha, quer conhecer alguém, dê poder a ele. Então você vê que o poder é algo que é perigoso para o nosso coração, para manipular e distorcer o nosso coração. A gente vê isso também na tentação de Jesus, né? Quando Satanás está lá no deserto com Jesus e tenta e fala, olha, todos os reinos te darei. Você vê que existe ali uma necessidade do ser humano pelo poder. E isso é muito perigoso, porque quando nós temos um desejo pelo poder, pode ficar um alerta para o seu coração, na verdade pode ficar um comunicado para o seu coração. Você precisa mudar. Porque o desejo, gente, pelo poder, quando a gente vê o Espírito Santo querendo trabalhar em nós para sermos humildes, eu não estou falando do poder no sentido de capacidade. Por exemplo, eu tenho uma autoridade sobre mim que me capacita a tomar atitudes que sejam adequadas e necessárias em prol de outros, em prol de causas. Não é esse poder. As pessoas querem o poder para se sentirem poderosas em si mesmas, para, de repente, ter o poder de trazer benefícios para si mesmos e para aqueles que eles querem intencionalmente beneficiar. Então, não é um poder de capacitação. É importante que nós tenhamos uma relação de poderes, que nós tenhamos aí os poderes em si para trazer ordem, organização, para trazer realmente direção para o povo. Então a autoridade é importante, poder é importante, dinheiro, né? Como nós utilizamos o dinheiro para relações econômicas, fazer o que tem a ver com o dinheiro, que precisa do dinheiro, mas quando nós queremos para nós, é algo que é interessante, é muito importante a gente alertar o nosso coração, porque isso pode estar, na verdade, o nosso coração já pode estar corrompido, entranhado nas coisas da terra, e as coisas da terra, quando nós amamos o poder nos leva a querer quebrar regras, a querer afetar outros, como no caso de Herodes, sabe? Olhou, como ele requereu dos sábios o tempo correto, quando ele viu que os sábios não voltaram para anunciar para ele quem era, né, e onde estava, ele falou, bom, fui enganado, agora então o que me resta? Se eu não sei quem é especificamente, o que me resta é matar todas as crianças abaixo de 2 anos, ou com até 2 anos. Por toda a redondeza, porque ele não sabia onde Jesus estava, onde Jesus morava. E é outro ponto também interessante da gente analisar. Quando os magos chegam para adorar a Jesus, eles chegam na casa, gente. O texto diz pra gente que, olha, eles entrando na casa, eu vou até ler com você de novo, para você compreender que nada disso foi na mesma noite de nascimento de Jesus. Então, Jesus não estava envolto da manjedoura quando eles chegaram ali, Jesus não estava em condições precárias,
né, de estalagem, porque eles chegaram, Jesus já estava na casa. Ó, verso 11, e entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, tá bom? Então, já estava na casa. E como Herodes mandou matar até 2 anos, até porque a distância de Belém para Jerusalém, que era onde eles estavam inicialmente falando com Herodes, é de mais ou menos 6 quilômetros. Salvo qualquer engano que eu possa ter aqui, mas é aí 6 quilômetros. Então, não seria papo de muito tempo, até Herodes esperar eles voltarem para então resolver matar crianças de até 2 anos. Quando eles chegaram em Jerusalém, vindo do Oriente, eles já chegaram tendo Jesus nascido, então não chegaram no mesmo dia de nascimento de Jesus, e quando eles foram, né, esse percurso até o tempo que eles ficaram ali, por exemplo, até Herodes reunir os escribas, até ele conversar com eles novamente, tudo isso gerou tempo. Quando eles chegaram, Jesus já estava na casa, e quando ele percebeu que eles não voltaram, ele tinha a informação do tempo que os magos viram a estrela. Opa, peraí, então, até 2 anos, certo? Já tinham se passado aí tempos. Então, prestem atenção no comportamento manipulador. Gente, sabe, às vezes as pessoas se relacionam conosco, infelizmente, para colher de nós algo que é interessante que nós tenhamos, mas que eles querem usar de forma errada. Então, vamos prestar atenção, como é que está o nosso coração, ou como é que está o coração dessas pessoas que nos cercam. Verdadeiramente, nós estamos sendo fiéis, sabe? A nossa prática ou a nossa fala está sendo fiel com o desejo e com a verdadeira intenção do nosso coração. Herodes não queria adorar Jesus coisa nenhuma, Herodes não queria nem reconhecer Jesus como rei. Então ele estava mesmo preocupado de quando é que o trono dele seria tomado. E às vezes a gente também, em situações menores, às vezes a gente olha uma história como essa, tão complexa e profunda, né, e com atitudes tão terríveis, a gente olha e fala, jamais eu faria um negócio desse, mas às vezes a gente está caindo em pequenas ações que se assemelham à questão da divergência entre o que eu falo e o que eu realmente sinto, o que eu quero fazer parecer e o que eu realmente tenho a intenção de ser, né? O quanto eu estou divergindo do que eu falo e do que eu ajo, do que eu quero mostrar para o outro e o que verdadeiramente tem na minha identidade aqui, ó, onde só eu sei. Só Deus sabia da verdadeira intenção de Herodes naquele momento, naquela fala. E se de repente não fosse o anjo aparecer para eles, para avisar, olha, não voltem pelo mesmo caminho, porque Herodes basicamente enganou vocês, né? Herodes quer matar um menino, então não voltem para dar essa informação para ele. Se eles não tivessem recebido de repente essa informação de Deus, teriam voltado, e Herodes precocemente teria causado a morte de Jesus, e não era esse o propósito de Deus. Então, enfim, vamos prestar atenção. Qual é a minha intenção real? Será que eu estou compatível? A minha fala está compatível? Será que o meu coração está mais maldoso do que o que eu tenho demonstrado? E não estou te convidando para demonstrar maldade para poder alinhar o seu coração, pelo contrário, né? Eu acho que eu não precisaria explicar isso, mas eu vejo, já vi, já presenciei pessoas às vezes com uma intenção ruim, maldosa, chata, sabe? Proposital, intencional, de ser ruim com os outros, ou de ser rude com os outros, ou de criar... eu sou sincera mesmo. Eu sou franca mesmo, eu não consigo disfarçar, eu falo a verdade mesmo. Só que se a sua verdade machuca o outro de forma intencional, se você tem prazer em machucar o outro, guarda pra você. Porque às vezes a única verdade entre a sua fala e a outra pessoa, a única verdade aí é a sua intenção de machucar. Não é a sua intenção. A verdade também é outro ditado, a verdade dói. E realmente tem coisas que nos confrontam e que precisam ser ditas. Não estou te convidando a ser omissa também, mas
Tem coisas que precisam ser ditas e que precisam ser reveladas que verdadeiramente causam dor, precisam ser tocadas, né? Assuntos que causam dor, mas que são necessários. Mas às vezes a gente vê pessoas expondo outras, ou sabe, falando diretamente para aquela pessoa algo que a machuque só porque gosta, na verdade, no fundo, gosta de ferir. E a gente conhece a intenção do nosso coração. A gente conhece o gostinho que dá quando a gente fala algo para alguém. A gente sabe quando é que eu vejo uma reação no outro, ou eu vejo que eu causei algo no outro, e se me dá um gostinho, sabe? Eu saboreei essa dor ali naquela pessoa. Então, vamos prestar atenção. E vamos, gente, prestar atenção nas pessoas que nos rodeiam. Porque às vezes a intenção é totalmente má. E a gente precisa estar alinhado com Deus, precisa estar alinhado com a palavra de Deus e alinhado com o Espírito de Deus, que é aquele que nos guia, é aquele que nos mostra a direção e que nos revela algo, que nos traz percepções que só pela nossa natureza, de repente, a gente não vai ter. Mas Ele é capaz de nos trazer percepções e falando, olha, vai para outro caminho, porque aqui essa não é a verdadeira intenção dessa pessoa, sabe? Não dê munições, não dê gratuitamente aí. Ande alinhado. O convite desse dia é: busque o Espírito de Deus, busque sabedoria no Espírito de Deus, para que você possa ter discernimento frente a outras pessoas e ter discernimento nas suas próprias atitudes, se estão revelando o seu caráter, se o seu caráter está sendo moldado segundo a Bíblia e as suas atitudes estão compatíveis com esse caráter moldado. Amém? Que Deus te abençoe e vamos orar. Senhor, primeiramente queremos glorificar o Teu nome, dizer que o Senhor é santo, maravilhoso, o Senhor é exaltado, o nosso coração se prostra diante do Senhor, nós nos colocamos inteiramente prostradas diante de Ti, revelando, Senhor, e anunciando a Sua grandeza, o Seu senhorio, e reafirmando o nosso relacionamento com o Senhor. E nós queremos, Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que nos ajude, Espírito Santo, nos oriente, podemos andar inseguras, sem direção, sem discernimento, podemos estar andando dessa forma, mas queremos o Teu auxílio, Espírito Santo, para que possamos ter discernimento nos nossos relacionamentos, para que possamos ter discernimento, ó Deus, no que é dito, no que ouvimos, com quem tratamos, com quem falamos, e possamos ter discernimento também sobre nós mesmas, Deus. Espírito Santo, nós precisamos perceber quando estamos desalinhadas com o Seu coração. E às vezes tomamos atitudes corriqueiras, diárias, que nem foram mencionadas aqui, mas que cabem dentro desse exemplo, que o Senhor traga, Espírito Santo, à luz, e o Senhor nos incomode, e que nós nos retratemos em nome de Jesus, e que nós nos retratemos interiormente, e que as nossas ações possam melhorar e refletir um coração puro, uma mente no Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós sabemos que os Seus planos não se frustram e nós queremos andar de acordo com o desejo do Seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, sua linda. Envie aí esse vídeo para outras pessoas serem edificadas também. E amanhã estaremos aqui para a glória de Deus. Até amanhã.